dia! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live Vida de Coragem. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Márcio Gata, mentor de coragem e hipnoterapeuta, e eu ajudo pessoas como você a dominarem os seus medos e voltar a agir com coragem. Se isso te interessa, fica aqui comigo, porque hoje vamos falar sobre o medo de ficar só, o medo de ficar sozinha, aquilo que impede você de tomar e principalmente de sustentar uma decisão que você sabe que precisa tomar. E você passa muitas vezes anos e anos e anos adiando isso exatamente por isso, o medo de ficar sozinha. A gente vai desvendar isso, como é que você vai dominar para que você possa verdadeiramente ter o controle da sua vida, voltar a sorrir, voltar a ter uma vida feliz, se sentir realizada com uma vida com sentido. Guarda isso, vida com sentido é tão importante. Você precisa dar sentido à sua vida. É sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho em mais uma live Vida de Coragem, sempre de segunda a sexta ao meio-dia. Deixa eu dar um bom dia para Maria Arlete, seja bem-vinda. Solange Faria Lima, Adriana Araque também. Adriana, que legal você aqui, seja muito bem-vinda. Muito bom receber você aqui para mais um bate-papo. Como eu digo sempre, é importante a gente refletir sobre a nossa vida, não apenas para ter conhecimento, mas para realmente botar ação na sua vida. A sua vida só muda quando você coloca ação. Nada acontece se você não agir. Então você tem que avaliar a vida que você está levando hoje. É uma vida que está valendo a pena? É uma vida que faz sentido para você? É uma vida que você gostaria que, por exemplo, as pessoas que você ama, os seus filhos, eles tivessem a vida que você está tendo hoje? Se a resposta é não, então tem algo muito de errado na sua vida. E não adianta você acreditar que você precisa e que você vai aguentar isso por mais tempo, que você vai fazer esse sacrifício e não pensar em você. Isso é um padrão destrutivo. Você tem que pensar sim em você, você tem que sim cuidar de si, se colocar como prioridade da sua própria vida. É assim que você muda a sua vida, se colocando como prioridade. E vai ter gente que vai falar para você assim: nossa, isso é egoísmo. Você é uma pessoa egoísta. Oi, Daniel, seja bem-vindo. Você é egoísta. Você só pensa em você. E existe uma diferença aí. Você se priorizar não significa que você vai se tornar uma pessoa insensível às outras pessoas. E você vai poder ajudar quem você quiser quando achar que isso faz sentido para você. O que não pode continuar acontecendo é você colocar a vida dos outros na frente da sua o tempo todo. Há momentos que você vai colocar a vida de um filho na frente da sua? Claro que sim. Claro que sim. Mas o tempo todo você vai fazer isso com pessoas talvez que não mereçam toda essa atenção. Por que você está fazendo isso? Isso é um padrão. Isso está muito ligado a medos, e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, o medo de ficar sozinha. Para a gente começar, eu sempre trago aqui uma frase de abertura que vai dar o pontapé inicial para a nossa conversa de hoje. Eu estou trazendo uma frase hoje de Marco Aurélio, imperador romano, abre aspas para o Marco Aurélio: em nenhum lugar o homem encontra retiro mais tranquilo do que em sua própria alma. Em nenhum lugar o homem encontra retiro mais tranquilo do que em sua própria alma. Muitas vezes a gente fica procurando em outras pessoas aquilo que nos falta, aquilo que de uma certa maneira nos machucou em algum momento da vida, e agora a gente fica buscando em outra pessoa que essa pessoa possa tapar aquele buraco que a gente tem aqui. Isso é extremamente ruim, não apenas para você, mas também para outra pessoa. Guarda isso, não apenas para você, mas também para outra pessoa. Eloide, seja muito bem-vinda. Porque ninguém tem a obrigação de curar a sua ferida emocional. Escreve aí, ferida emocional. O que é uma ferida emocional, gato? Uma ferida emocional é um trauma que você carrega, que você sofreu, uma situação que trouxe uma emoção e que fez com que você ficasse
muito machucada. E muitas vezes a gente procura em outras pessoas, e especialmente quando falamos de relacionamento, nós procuramos em outras pessoas a solução para aquela dor, para aquela ferida que a gente tem. E a chance de um relacionamento assim dar certo é nula, é zero. Oi Lola, seja muito bem-vinda, a Ina também, seja bem-vinda. Lola, que bom que você está aqui, fiquei muito feliz com a sua mensagem, viu? Muito, muito obrigado. E parabéns pela sua coragem. A gente procura muitas vezes num relacionamento a resolução de uma dor que nós carregamos por muito tempo. Então, se lá na minha infância, por exemplo, por circunstâncias diversas, eu não tive, por exemplo, o amor da minha mãe, o carinho do meu pai, a dor que aquela criança viveu é uma dor que foi muito grande para aquela criança. E a sua mente guarda essa informação. E aí o que acontece? Você não quer que isso aconteça de novo, a sua mente não quer que isso aconteça. E aí você fica buscando num outro relacionamento, num relacionamento adulto, a figuras muitas vezes da mãe, do pai, que você não teve lá atrás. Assim como a mesma coisa. O teu parceiro ou tua parceira podem estar buscando, através das feridas emocionais deles, a solução para a dor que eles carregam. Faz sentido isso? Então, entenda que numa relação a gente precisa entrar sem as nossas feridas emocionais. Porque senão isso vai atrapalhar talvez uma grande história, por exemplo, de amor que você poderia viver. Você não pode esperar que o outro conserte algo que é da sua história, que vem da tua infância, da relação com seus pais. E às vezes você vai botar uma expectativa nessa pessoa tão alta que ela não vai, obviamente, conseguir atender. E o pior de tudo, isso se torna uma prisão para você. Porque só o fato da sua mente muitas vezes acreditar que aquela pessoa é a pessoa que vai curar essa ferida, mais do que isso, ela não quer que você fique sozinha de novo. Entendeu? Ela não quer que você fique sozinha de novo. Então é por isso que ela usa o medo para que você permaneça muitas vezes numa relação que é tóxica, numa relação fracassada, numa relação que já acabou. Mas você continua por quê? Porque existe o medo de ficar sozinha. Agora, presta atenção no que eu vou te falar. Oi Luiz, seja muito bem-vindo. Aí Luíde, boa tarde. Se eu fosse disciplinada com todas as outras coisas, quanto com o almoço, estava bem. Você é muito disciplinada, Luíde. Eu sei porque eu te conheço, você é minha mentorada. Você é extremamente disciplinada. Não se deprecie dessa maneira, ok? Manda um cala-boca aí para sua mente. Não, você não é. Você tem muita disciplina. Alô, eu estava vivendo uma relação assim tóxica. E é difícil, não é, Lola? A gente admitir primeiro que está vivendo uma relação tóxica. E 2, é difícil da gente sustentar a decisão de sair. Porque tomar a decisão não é tão difícil assim a partir do momento que você cria consciência. Muitas vezes você não consegue criar a consciência porque você primeiro acredita que aquela relação pode dar certo. Ninguém, teoricamente, casa, por exemplo, esperando que dê errado. Faz sentido? Eu estou casado com a Janu, vai fazer agora 24 anos. 23 anos. E vai fazer 22 anos, olha, eu tô colocando números a mais. É um desejo inconsciente de continuar casado com ela. A gente vai completar agora dia 23 de dezembro, 22 anos. É que eu também sou ruim de matemática. Aluna, sim, eu tomei a consciência e a gente acha que vai mudar o outro. Isso. Então ninguém casa esperando se separar. Então a gente vai dando essas chances, aí como a Lola falou, a gente acha que o outro vai mudar em algum momento. Só que no momento que você, digamos, cria a consciência que aquilo não tem jeito, tomar a decisão é a parte mais fácil. Eu vou me separar. Eu vou sair dessa relação. Tomar a decisão é a parte mais fácil.
Qual é a parte difícil e onde a maioria das pessoas cai? Na sustentação da decisão. Sustentar essa decisão. Sustentar essa decisão é, beleza, eu vou decidir me separar, então eu me separo, pego as minhas coisas e vou embora. A maioria não faz isso. Oi, Davi, seja bem-vindo. A maioria não consegue sustentar essa decisão. Por quê? Porque enquanto você for refém do medo, enquanto você for refém das suas emoções, você vai desistir e não vai sustentar a decisão. Porque um dos medos principais que aparecem na sua mente é o medo quê? De ficar sozinha. É o medo de como é que vai ser essa relação, como é que vai ser a minha vida sem essa relação. Tem muita gente, presta atenção no que eu vou te falar, que vai parecer até contraditório. Mas tem muita gente viciada no relacionamento tóxico. Sabe o vício, os vícios que as pessoas têm? Um vício em álcool, um vício em compras, um vício em drogas. Tem muita gente que está viciada nessa relação. Sabe por quê? Porque a relação, presta atenção, assim como a droga, as pessoas não sentem prazer, por exemplo, pela droga. O que elas sentem? Elas sentem, escreve essa palavra aqui, alívio. Alívio. Então, por exemplo, um viciado em drogas, quando, digamos, ele está naquela fissura, ele vai atrás da droga, ele está ali angustiado, ele vai atrás da droga, e a primeira sensação que ele tem é de alívio. É como se é aquela angústia indo embora por conta da droga. Então a droga traz alívio. E uma relação tóxica, a permanência numa relação tóxica é a mesma coisa. O alívio vem, por exemplo, às vezes numa migalha que você recebe. Um dia que a pessoa te fala só um bom dia, mesmo que vocês não durmam mais juntos, mesmo que não tenha mais relação, mesmo que, enfim, todo o casamento já esteja uma droga, só o fato da pessoa às vezes falar um bom dia traz um alívio. E esse alívio está associado ao quê? A essa ferida emocional. Então, se lá atrás você viveu algum tipo de abandono emocional ou até mesmo físico, se você sofreu algum tipo de rejeição, talvez humilhações, que deixaram você com medo de ficar sozinha, a simples presença, mesmo que essa pessoa seja tóxica para você, ela traz o mesmo alívio que, por exemplo, a droga traz para um viciado. Faz sentido isso para você? Oi, Elisângela, seja muito bem-vinda, boa tarde. Osmilda, seja bem-vinda. A Eloíde, eu era assim, achava que o outro ia mudar. Quando eu entendi que não, eu mudei e dei um ponto final. Ótimo, é isso. E você fez isso por quê? Porque você já dominava as suas emoções. Por exemplo, esse medo de ficar sozinha. Esse medo, presta muita atenção, ele surge na tua vida por quê? Porque há um aprendizado. O medo é uma emoção, guarda isso. A emoção serve para te proteger. O medo, ele é aprendido. Ele surge através de aprendizados que você teve. Então, se em algum momento da sua vida você viveu esse abandono emocional, por exemplo, através da mãe ou do pai, e aqui, como eu sempre digo, não cabe julgar a mãe e o pai agora, são as circunstâncias deles, aquilo que eles viveram lá atrás, não importa. O que importa é, você precisa curar essa ferida emocional para poder entrar numa relação, seja ela qualquer, porque tem muita relação, inclusive de amizade, que se torna tóxica, por quê? Porque eu estou querendo que aquele amigo ou aquela amiga, ela cura a minha ferida do abandono. Então, quando ela fica distante, eu sofro. Tudo bem? A Lola, a melhor coisa foi ficar sozinha. Confesso que agora, no momento, não quero saber de relacionamento. Passa, sim. E assim, vai ter um momento certo, Lola. Talvez em algum momento você vai escolher se realmente você quer ter um relacionamento ou não. A gente precisa entender que existem padrões dentro da sociedade
que, de uma certa maneira, impuseram algumas regras. Então, por exemplo, especialmente para a mulher, é muito pesado, às vezes, carregar esse fardo da mulher que está sozinha, divorciada, solteira. Porque muitas vezes é visto pela sociedade como um sinal de fracasso. Como um sinal de fracasso. Lá atrás isso era muito comum. Como assim você não está casada? Aguenta? É melhor que você tenha alguém do que você, digamos, ser mal falada pelas outras pessoas. Apesar de todos os avanços que tivemos na nossa sociedade nas últimas décadas, esse pensamento ainda continua, infelizmente. Oi, Cláudia, seja bem-vinda. Esse pensamento continua. A Eloí disse, sim, eu já tinha blindagem, excelente. E também já tinha ressignificado a rejeição, perfeito. A partir do momento que você ressignifica a rejeição ou o abandono, você consegue lidar com a situação de estou me separando. Porque ali você não está, muitas vezes as pessoas ficam presas, elas não estão querendo, elas não estão, digamos, lutando pelo relacionamento, pelo parceiro ou pela parceira. Eles não estão lutando pelo casamento. Na verdade, eles estão lutando para não ficarem sozinhos. Eles estão lutando contra o medo. E aí permanecer, digamos que você alivia o medo. Entendeu? E isso, claro, é muito perigoso. É perigoso por quê? Porque você vai desperdiçando a tua vida e você vai adoecendo. Porque viver uma vida infeliz adoece. E isso é uma coisa que eu quero sempre falar a respeito, porque as pessoas estão se conformando muito rapidamente com uma vida sem sentido e uma vida infeliz. A vida tem as suas dificuldades? Claro que sim. A vida, ela é difícil muitas vezes? Claro que sim. Mas a vida também, ela traz alegrias, desde que você dê sentido para a sua vida. E às vezes um relacionamento não faz mais sentido para a sua vida, não faz mais sentido para quem você é. E antes que você fale assim, gata, mas agora já era. Agora a minha vida está assim, ponto final. Eu queria que você guardasse uma frase aqui. Eu queria que você escrevesse essa frase aqui. E eu queria que você repetisse essa frase que eu vou falar para você. Escreve aí. Repita. Ainda dá tempo. De novo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo, sim, de você ser feliz. Ainda dá tempo, sim, de você sustentar uma decisão. Ainda dá tempo, sim, de você fazer uma mudança na sua vida. Claro que tem tempo. Claro que ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ai, gata, mas eu já tenho 50, 60, 70 anos. Ainda dá tempo. Dá para você viver muito bem os anos que ainda te restam. Dá para você viver em paz, como a Lola escreveu aqui. Dá para você viver bem, como a Eloíde escreveu aqui. Obrigado, Lola. Exatamente tudo isso. Dá tempo, exato. Ainda dá tempo. Agora, vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Por quê? Porque sustentar uma decisão não é tão simples. Porque você tem a sua história, você tem, às vezes, os seus filhos, você tem patrimônio, você tem uma série de coisas que você vai ter que sair, digamos, de uma zona de conforto, de uma zona conhecida, para fazer mudanças na sua vida. Fazer mudança na vida não é agradável. Não é agradável. Você já mudou de casa? Não é. Tudo bem, por mais que você fale assim, nossa, eu estou indo morar na casa dos meus sonhos. Mas, pô, tem um perrengue, né? Você tira tudo até você se acostumar com a nova casa e tudo mais. Não é simples. Então você tem que estar, claro, disposta a enfrentar o desconforto, mas ainda dá tempo. Ah lá, Lola, eu estou com 51 e vou viver muito isso. E eu garanto para você, Lola, se você viver com alegria, com mais alegria do que com infelicidade ou tristeza, como você estava na relação tóxica,
a chance de você viver mais é muito maior. De você não adoecer, a chance é muito maior. Porque muitas doenças, vou dar um exemplo de uma doença que é extremamente pesada, que é o câncer. Muitas doenças, como o câncer, são psicossomáticas. O que significa isso? São as emoções adoecidas que vão se somando. Por quê? Porque aquela emoção adoecida ali, aquela tristeza, por exemplo, a tristeza é uma emoção, ela continuando aí na tua vida, ela vai paralisando a sua vida, você passa a não ver alegria na vida, você não tem ação, a sua vida fica sem sentido e de uma certa maneira as pessoas acabam se entregando, muitas vezes é uma depressão, se tornam refém de remédios. E aí eu garanto, você vai viver muito menos do que, a partir do momento que você toma uma decisão e sustenta a decisão, você vai ter prazer na vida. Alegria, escreve aí, é o combustível da vida. Alegria é o combustível da vida. Imagina que a alegria é como a gasolina para colocar no seu carro para fazê-lo andar. Você pode ter o carro mais lindo do mundo, o mais caro do mundo na sua garagem agora. Se não tiver gasolina, ele não serve para absolutamente nada, a não ser decoração. Faz sentido? Isso. Eu ia chegar exatamente aí, Lola, mas que bom que você já antecipou. Ainda dá tempo, mas você precisa fazer isso usando a coragem certa. Não a coragem heróica, que é a coragem do impulso. A coragem onde você simplesmente toma uma decisão ligada à emoção e aí você se arrepende muitas vezes. A coragem que vai sustentar, como a Lola disse aqui, é a coragem da preparação, da ação com preparação. Oi, Valdelene, seja bem-vinda. A Lola, prepara o campo antes de sair. E só vai, realmente não é fácil, mas dá sim. Oi, Vanúbia, seja bem-vinda. Essa é a coragem da ação com preparação. Que é você, beleza, não quero mais, vou primeiro, a primeira preparação e a mais importante é você aprender a dominar esse medo, você curar a ferida emocional se você tiver, vai lá e cura essa ferida. Aí a partir daí você vai pensar racionalmente, estratégia, o que eu preciso? Eu realmente não tenho condição de viver sozinha, sem essa pessoa? Que evidências me dizem isso? É uma questão financeira? Ah, é uma questão financeira? Como é que eu arrumo essa questão financeira? Ah, é uma questão só de apego? Vou lá e resolvo essa questão. Vou lá e curo essa ferida emocional. Mas dá tempo de você fazer uma vida totalmente diferente. E é isso que eu quero que você hoje guarde dessa nossa conversa, ainda dá tempo. Não importa a sua circunstância, não importa. Talvez a sua circunstância faça esse processo ser mais difícil, mais longo e faz parte. Mas talvez não, talvez seja muito mais fácil do que você imagina. Talvez você, dominada por esses medos, você acredite nesses pensamentos que dizem para você, olha, não vai dar certo. Você vai se arrepender. Você vai sentir falta. Oi, Jô, seja bem-vinda. Você vai sentir falta. E aí tem pensamentos dos mais absurdos. Dos mais absurdos. Tem um que é muito comum, que eu já ouvi de pessoas que eu atendi na hipnoterapia, na primeira conversa, que elas diziam, eu fico nessa relação, sabe por quê, ô gata? Porque quem que vai cuidar de mim na velhice? Você já pensou isso? Tem gente que pensa isso. Quem é que vai cuidar de mim na velhice? Olha o pensamento absurdo. É um pensamento absurdo, sim. Por quê? Porque se você, talvez hoje, dependa de uma pessoa e faça a sua vida parar, ficar travada, porque você está pensando em quem vai cuidar de você, então escolha uma pessoa incrível para cuidar de você, não uma pessoa que hoje
já não tem nada a ver com você. Vai procurar alguém que realmente te faça feliz e que realmente vai cuidar de você. Você acha que essa pessoa que hoje você já não tem afinidade e você deve ter os seus motivos, ela vai cuidar de você? De verdade? Ela vai ter amor por você? Tem gente que acredita nisso diante, às vezes, de uma circunstância óbvia. Tá lá, muitas vezes, com um narcisista, tá lá, muitas vezes, com alguém que trai. Você acha que essa pessoa vai ser leal a você lá na frente, quando você, digamos, der trabalho para ela vai cuidar de você? Não faz sentido isso. Alô, eu vivia com um narcisista. Ô, raça difícil. Pois é, eu acabei de falar do narcisista. Você acha que o narcisista vai cuidar de alguém lá na velhice? Não vai. A Valdilene, eu já sofri muito e desde 2010 passo por câncer e suporto por precisar. Eu tenho medo de ficar sozinha. Primeira coisa, Valdilene, boa sorte aí com o câncer. E segunda coisa, esse medo de ficar sozinha. Esse medo de ficar sozinha é um medo aprendido, que está ligado a alguma experiência que você viveu na tua infância, seja por impacto emocional ou por repetição, e que a partir dessa experiência ou dessas experiências criou-se uma ferida emocional. O medo de ficar sozinha normalmente tem ligação com duas feridas emocionais, Valdilene. Ferida do abandono e ferida da rejeição. O abandono muitas vezes emocional da mãe ou do pai, aquela proteção, aquele carinho, aquele afeto, a sensação de segurança que a criança, o bebê, a criança deveriam ter tido dos pais e não tiveram desses adultos, cria a ferida do abandono. Ou a ferida da rejeição, que é, eu não quero você. Né? A mãe e o pai, ou um ou outro, ou os dois, não quero você. Rejeita, eu não quero. E isso gera esse medo de ficar sozinha. Tudo bem? Então, Valdilene, o que eu te recomendo? Porque assim, olha só, você, pelo que você contou aqui rapidamente, oi Rose, seja bem-vinda, que legal você aqui. A Michele também aqui, seja bem-vinda. Você falou sobre um câncer e sobre suportar uma relação, concorda? Você já parou para pensar que o fato de você suportar essa relação, isso é um grande gasto de energia, que dificulta inclusive a sua luta com o câncer? Pensa nisso. Então assim, se eu tenho um problema, e eu sei que existem problemas, situações que me fazem ficar mais fraca, eu preciso me distanciar disso. Lembra do Superman? A Kryptonita? Para quem é mais jovem do que eu, agora eu denunciei a minha idade, mas eu sou da época do Superman, dos filmes com Christopher Reeve. Aluna, eu aprendi sobre abandono, foi com você, assistindo suas lives, exatamente assim. Obrigado, que bom que consegui te ajudar com isso, fico muito feliz, Lola. Oi Leila, oi Paula. A Kryptonita, né, o Superman era o homem mais forte do mundo, o super-herói, só que quando ele estava ali diante daquela pedra verde, a Kryptonita, ele perdia toda a energia. Muitas vezes a gente tem do nosso lado uma kryptonita. Você já pensou nisso? E isso vai dificultar o seu tratamento com câncer. Vai dificultar. Um tratamento com câncer, e assim, eu já tive tumor, tive experiência com a minha mãe, com a minha irmã, pessoas muito próximas. Se você não tiver foco total para lutar contra a doença, sem situações que te enfraqueçam, a chance de cura, a chance de você melhorar ou de você passar bem é muito maior do que o tempo todo você tá ali com alguém que é como uma kryptonita. Faz sentido isso, Valdilene? Coloca aqui para mim. Oi Dalila, oi Cíntia, sejam bem-vindas. Então,
o que eu recomendo para você é curar essa ferida emocional. E quando você cura essa ferida emocional, você vai poder dominar esse medo de ficar sozinha quando você pensa em, por exemplo, se separar. Por quê? Porque o que te mantém presa é o medo. Não é a relação, não é o amor. E eu acho que assim, a gente sabe quando a gente ainda, digamos, está lutando por uma relação, lutando por alguma coisa. Mas tem uma hora que a gente não pode ignorar as evidências. Não pode ignorar as evidências. A gente não pode ignorar as circunstâncias daquilo que está acontecendo. E dói, claro que dói reconhecer. Dói reconhecer. Olha só, Valdilene, sinto muito também, ele já me traiu por várias vezes. Ou seja, existem várias evidências. O que eu recomendo? Vá curar essas feridas emocionais. A hipnoterapia, que é a técnica que eu uso, ela é extremamente eficiente para isso. É rápida, né? Porque vai na causa. E depois, com as feridas emocionais curadas, você vai poder ter clareza de como que você sai dessa relação. Por exemplo, vamos imaginar que hoje uma das coisas que te prendem além do medo é, por exemplo, a situação financeira. Não sei nem se é isso, tá, Valdilene? Valdilene, eu tô aqui dando exemplos. Vamos imaginar, Valdilene, que a questão financeira seja um problema. Quando você tem a situação sem a emoção, sem o medo, você vai ter clareza do que você vai fazer. Pode ser que você precise arranjar um trabalho a mais, talvez você precise usar uma habilidade que você tem para fazer um dinheiro. Mas não sei, não, pode ser que não aconteça, mas você tem que ter clareza do que fazer. E às vezes vai ser um processo que vai demorar um tempo. É por isso que, e aí o que a Lula falou aqui sobre preparação. E é por isso que eu falo aqui sempre, coragem é ação com preparação. Coragem é ação com preparação. Eu vou me preparar para sair dessa relação. Eu não vou sair do dia para a noite simples, a não ser, claro, se a minha vida estiver em risco, se eu estiver, por exemplo, sofrendo agressões, risco de vida, é claro que aí você tem que pedir ajuda o mais rápido possível. Mas você pode fazer essa mudança de uma maneira muito mais estratégica. O Esther, seja bem-vinda. Estratégica. Entendeu? E ainda dá tempo. Fala em voz alta se você puder, Valdilene, ou escreve aqui, ainda dá tempo. Eu quero que todo mundo aqui, se puder escrever para Valdilene, ainda dá tempo. Vamos dar uma força para ela. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você ter uma vida incrível. Uma vida, porque você já está vivendo uma situação que não é simples, que é o câncer. Que não é fácil de você viver isso. Agora, você não precisa ter uma outra coisa te atrapalhando também nessa luta contra o câncer. Porque o câncer, olha só, uma doença, isso não está sob o seu controle. Eu gosto muito da filosofia estoica, porque um dos princípios é isso. Boa, Rose, obrigado, ainda dá tempo. Boa, Valdilene, ainda dá tempo, ótimo, é isso aí, ainda dá tempo. Boa, Elisângela, ainda dá tempo, que legal, obrigado aí pela força de vocês. Na filosofia estoica, um dos princípios é que nós controlamos poucas coisas na vida. A gente tem controle sobre os nossos pensamentos, teoricamente sobre as nossas emoções e sobre as nossas ações. Todo o resto a gente não controla. Por exemplo, eu estou aqui em Florianópolis para uma maratona, provavelmente eu vou correr a maratona no domingo, debaixo de muita chuva, de muito vento. Eu consigo controlar essa situação? Não. Eu queria correr na chuva? Não. Controlo? Não. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que aceitar a situação. Mas eu me preparei antes para isso. Corri várias vezes na chuva durante a minha preparação, não fugi da chuva. A doença você não controla. Boa, Eloide, obrigado, ainda dá tempo. Bora, isso aí.
doença você não controla, mas sair dessa relação você controla. Isso está no teu controle. Isso está no seu controle. Só que é isso, você precisa curar essa ferida emocional. Oi, Cláudia, seja bem-vinda. É possível. A Valdilene tem uma filha com ele de 20 que está com emocional muito ruim. E agora descobrimos que ela é bipolar. Olha, veja só o efeito dessa relação na tua filha. E eu tenho certeza que você talvez até sofra mais com o que está acontecendo com a tua filha do que com a sua própria situação. Faz sentido? Mas faz sentido por quê? Porque o seu medo de ficar sozinha é tão grande que você não se coloca em primeiro lugar. Você não se coloca em primeiro lugar. E aí eu vou te dar uma grande indicação. Uma grande indicação, presta atenção. Tá vendo aqui nos comentários essa moça aqui, Rose Jardim, que escreveu aqui, eu sou a prova viva de que é possível. A hipnoterapia foi essencial para eu fazer o que precisava. A Rose, ela é hipnoterapeuta e ela cuida de autoestima de mulheres. Manda um direct para ela, para você conversar com ela. Manda um direct para a Rose, para você conversar com ela. A Rose pode te ajudar com a hipnoterapia, que é a ferramenta, inclusive, que eu uso e eu recomendo, porque ela é extremamente eficaz. E eu tenho certeza, por conhecer o trabalho da Rose, que é um trabalho de excelência, que ela vai te ajudar. Manda aqui, Rose R. Jardim 28. Manda uma mensagem para ela, tá bom? Segue ela, você vai ver ótimos conteúdos e conversa com ela. Eu tenho certeza que ela vai te ajudar. Mas isso é uma pequena ação que você pode fazer, tá no seu controle, entende? É por isso que você tem que acreditar no ainda dá tempo. Mas não é apenas uma frase motivacional. Ainda dá tempo, mas ok, o que eu tenho que fazer agora? A primeira ação que eu faria no seu lugar é pegar esse conselho que eu te dei e mandar uma mensagem para a Rose. Primeira coisa. É a primeira ação. A nossa vida, ela muda através de pequenas ações. A gente às vezes acha, e isso paralisa muitas vezes, que eu tenho lá um problema e aí eu vejo que o problema é tão grande que eu desisto de enfrentar. Porque eu falo assim, nossa, esse problema eu não vou conseguir. Claro que você consegue. Claro que você consegue. Desde que você tenha o quê? Clareza, direção, estratégia. Desde que as emoções não comandem as suas decisões. Você consegue. São pequenas ações. Por exemplo, eu gosto sempre de usar essa analogia. Eu estou aqui em Floripa porque eu vou correr uma maratona. Vai ser a minha primeira maratona, 42 quilômetros. Você acha que eu estou vindo aqui do nada eu decidi correr e eu não me preparei? Não, eu fui correndo. Eu estou me preparando há 5 meses para essa prova. Cada dia, na alimentação, no sono, num treino diferente, numa técnica diferente. É como construir uma casa. Você não constrói uma casa do dia para a noite. Você bota um tijolo, depois você bota 2, você bota 3, você bota cimento, você põe o telhado, você pinta a casa. É assim que você constrói uma casa. E é assim que você vai construir a sua mudança de vida. Só que, se você não agir, não tomar a primeira ação, nada acontece. Nada acontece. E eu quero que você entenda que ainda dá tempo, porque muitas pessoas acham que, por elas estarem machucadas neste momento, não tem como sair dessa situação. Faça a sua vida, a partir de agora, fazer muito sentido. A sua vida precisa fazer sentido. Uma vida com sentido é uma vida que te traz alegria, uma vida que realmente te realiza. Uma vida com sentido é uma vida sem problemas? É óbvio que não. Mas os problemas, eles são menores do que
digamos, a realização que você tem quando você tem uma vida com sentido. Ainda dá tempo, não importa a tua idade, não importa a tua circunstância. Como eu disse, cada circunstância vai muitas vezes determinar um tempo maior ou um tempo menor, um tipo de conhecimento que você precisa, mas ainda dá tempo. Eu tenho entre as minhas mentoradas uma pessoa de 77 anos, que é a Cíntia. 77 anos. E a Cíntia, até os 73, quando a gente se conheceu, ela meio que estava deixando a vida levar ela, enfim. Não estava muito... Ela estava muito mais preocupada com o fim do que viver o presente. E foi algo que eu coloquei na mente dela, com insistência, com repetição, que ainda dá tempo. Claro que dá tempo de você viver o presente, porque a vida é aqui, é no agora. O que você viveu ontem já foi. Eu não sei o que você viveu ontem. Foi legal o dia de ontem? Já foi. Pode ter sido maravilhoso? Já foi. Pode ter sido uma porcaria? Já foi. Não tem como você mudar lá, voltar e falar, não, eu quero fazer diferente. Já foi. E o futuro? O futuro depende das suas decisões de agora, das suas escolhas de agora, do dia de hoje. O presente que importa é o que você está vivendo aqui hoje. O que dá para você fazer hoje, nessa sexta-feira, para você terminar o dia e falar, nossa, foi um dia legal. Pelo menos legal. Pensa nisso. Oi Marisa, oi Luli. Pensa nisso. Que pequena ação. E não é uma grande ação, não. Mas é possível você viver. Ter um dia incrível. Hoje, por exemplo, né, hoje para mim está um dia, dentro da minha programação, é um dia mais tranquilo, é um dia de descanso e tal. Eu fiz uma coisa que eu não fazia há muito tempo, que eu fiz poucas vezes na minha vida, que foi pegar um patinete, sabe esses patinetes que alugam? Eu andei uns 30 quilômetros hoje de patinete. E isso já tornou meu dia incrível. É uma pequena ação, você não precisa fazer uma grande mudança na tua vida, entendeu? A Valdilene, tenho 60 anos, ou seja, você ainda dá muito tempo, Valdilene, dá muito tempo para você ter uma vida incrível. Mas sozinha é muito mais difícil, por isso que eu te indiquei a Rose. Sozinha é muito mais difícil, não tenha dúvida nenhuma, é muito mais difícil. Por quê? Porque você pode até sair daqui empolgada, motivada. Você pode sair daqui, pô, que legal, gostei do que ele falou, faz sentido, é isso mesmo. Só que aí quando a live acaba, você dá de cara lá com vou chamar de criptonita. Você dá de cara com a criptonita. E aí você vai murchando de novo, até uma hora que toda a motivação, digamos, que nós construímos aqui, ela foi embora. E aí você até esquece o que a gente conversou. Então, sozinha é sempre mais difícil. Por isso que eu sempre falo da importância de você ter mentores, mentoras que possam te ajudar nessa caminhada. Te dar a mão, te dar direção, apoiar em alguns momentos. A Marisa, estou vivendo um pós-câncer, está difícil. Primeiro, sinto muito, mas ainda dá tempo, Marisa, de você viver uma vida incrível. Pode ter certeza disso. E procure ajuda. Não sei no que está difícil aí, né? Especificamente, pode ser fisicamente por conta da própria doença, pode ser o seu emocional, mas procure ajuda, não caminhe sozinha. Eu sempre digo, em 2014 eu tive um tumor no pescoço, só que o tumor na verdade foi uma consequência de maus tratos comigo mesmo, por conta de uma depressão silenciosa que eu não falei para ninguém. Primeiro porque eu fui meio que criado para resolver os meus próprios problemas. Para muita gente, claro, isso é autonomia, sim, mas então eu não queria preocupar ninguém. E dois, como homem, infelizmente, numa sociedade machista,
a vergonha de você mostrar a sua vulnerabilidade e a sua fraqueza, né? Apesar de depressão não ser fraqueza, ok? Mas só para você entender, eu não queria mostrar isso. Então, foi uma fase onde ninguém, obviamente, percebeu que eu estava depressivo, porque no dia a dia, digamos, no palco, eu estava sempre sorrindo, usava o álcool como uma grande fuga, para sempre estar alegre, para estar divertido. Só que eu tinha momentos de alta depressão mesmo, de ficar na cama, de não querer fazer nada. Foram 2 anos e meio assim. E eu não pedi ajuda. Se eu voltasse atrás, se eu conseguisse voltar atrás, o conselho que eu daria para mim seria: peça ajuda, não caminhe sozinho. Então, Marisa, não caminhe sozinha, tudo bem? É possível, ainda dá tempo de você ter uma vida que traga para você momentos bons, boas memórias, construir boas memórias. É possível, mesmo diante, às vezes, de uma circunstância tão desafiadora como é o câncer, tá? E a gente está na torcida aqui por você, pode ter certeza disso, tá bom? Era sobre isso que eu queria falar com você hoje, sobre o medo de ficar sozinha. Segunda-feira, espero voltar aqui, porque eu vou fazer uma maratona, espero voltar vivo aqui. Não, vai dar tudo certo, tenho certeza. Mas segunda-feira, meio-dia, estarei aqui ao vivo para a gente debater, para a gente conversar, para a gente poder se ajudar em mais uma live Vida de Coragem, tá bom? Um lindo final de semana para você, um grande abraço, tchau!